Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para um vídeo sobre as energias do mês de agosto. Então, a gente vai falar tudo sobre esse mês que vai começar agora e o que ele tem para nos oferecer a partir das previsões, das indicações do céu pela astrologia e dos números pela numerologia, dois estudos aí metafísicos não tão aceitos cientificamente, mas o que importa é que eles podem nos auxiliar e muito no nosso autoconhecimento, na nossa evolução, na percepção das coisas que nos acontecem com um olhar muito mais profundo e muito mais além do que aquilo que de fato a situação nos apresenta. A gente consegue ter mais ferramentas para refletir, para perceber, para ressignificar as coisas com mais consciência. Esse é meu intuito aqui. Na verdade, eu não quero em nenhum momento trazer informações que gerem ansiedade, que gerem estresse, que gerem medo, porque a gente precisa usar a astrologia de uma maneira bastante cuidadosa. Não tem como a gente adivinhar o futuro, saber exatamente o que vai acontecer, mas se tem algum aspecto no céu que é mais tenso, eu vou prestar mais atenção. E isso não significa ficar com medo. Isso significa estar atento, isso significa ter consciência e não ficar tentando adivinhar cada vírgula do que acontece na nossa vida, porque adivinhando ou não, as coisas vão acontecer, o futuro que a gente projeta um dia vai chegar e se fazer presente. Então é preciso sim viver de uma maneira mais autêntica e consciente, mas sem medo, sem ansiedade, sem gerar estresse. Que as informações que eu trago aqui possam chegar até você com muita leveza, com muita consciência e com muita profundidade para você viver o seu mês de agosto, nesse caso, da melhor forma. Então, começando pela numerologia, o mês de agosto, ele é um mês 8, porque quando a gente vai escrever, né, na nosso caderno, a escrever a data, é sempre o mês 8, porque é o 8º mês do ano. O número 8, ele tem uma energia muito voltada para questões de poder, de matéria, de dinheiro, riquezas, então é um número bastante próspero. Ele fala sobre esse desenvolvimento material, sobre um ano, né, um número aí que representa, no caso, o mês de colheita do que a gente plantou nesse ano. Então, se a gente pegar os 8 primeiros meses do ano, a gente plantou coisas ali. E agosto, por já estarmos aí mais ou menos na metade do ano, se encaminhando para o final, é um mês que fala de colheita. A gente já começa a perceber o que 2024 quer nos trazer e a gente já tem os resultados daquela colheita que a gente fez desde o início do ano. Então, o número 8, ele é um número, sim, que fala desse processo das coisas acontecendo materialmente. E dependendo do que a gente plantou, dependendo da qualidade da nossa intenção, da nossa consciência, do que eu alimento dentro de mim, é o que eu vou colher nesse ciclo do mês 8, que é agosto, de uma maneira geral. Aqui eu estou falando todos os anos, o mês de agosto, ele traz essa energia. O 8, ele também é um número muito relacionado à autoestima e ao empoderamento. A gente buscar o nosso poder pessoal, resgatá-lo. E isso tem muito a ver com a energia de Leão, que é um signo que prevalece até o dia 22 de agosto. Então, os primeiros 22 dias do mês, eles têm essa energia do 8 todo ano também. Então, Leão e o 8, eles têm similaridades energéticas. E claro, nós estamos falando da mesma energia. Então, é óbvio que iria haver aí uma confluência de leituras parecidas, seja pela astrologia, seja pela numerologia.
Porém, a gente já sabe, né, se você me acompanha aqui, que eu não posso fazer uma leitura de uma maneira rasa, pegando apenas o número 8, que é o número do mês. Para fazer a conta do mês universal, ou seja, o que prevalece profundamente, eu vou somar o mês de agosto com o ano de 2024, para eu saber exatamente a energia do mês de agosto desse ano, e não qualquer mês de agosto. E aqui eu vou ter a soma do 8 do mês de agosto com o 8 do ano de 2024, já que 2 mais 2 mais 4 vai dar 8. 8 mais 8 eu chego a 16. Para a numerologia, eu tenho que chegar a um algarismo apenas, de 1 a 9. Então, 16, 1 mais 6, eu vou ter o número 7. O número 7, ele contradiz um pouco a energia do 8. Então, apesar do 8 ser um número de exuberância, o 7 é um número muito mais introspectivo, muito mais discreto, muito mais voltado para estudo, para autoconhecimento, para um mergulho interior, que conversa muito com a energia de Virgem. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem sim essa energia prevalecendo também astrologicamente. Então, o mês 7, ele pede pra gente observar mais, pra gente perceber as nuances, pra gente mergulhar a fundo em nós mesmos e percebermos o que nós estamos alimentando, o que nós estamos emanando, para que a nossa vida seja um reflexo mais positivo do que eu almejo dentro de mim. Não adianta eu querer se dentro de mim eu vibro medo, eu vibro carência, eu vibro receio de que será que isso mesmo vai acontecer. Quando a gente está vibrando numa energia de desejo, de intenção, eu tenho que estar pautada, a base desse sentimento tem que ser a confiança, tem que ser a fé, tem que ser a certeza de que em algum momento da minha vida isso vai acontecer. Mas quando a gente coloca pressa, quando a gente coloca ansiedade, quando a gente coloca medo, o que eu estou vibrando não ressoa com a minha intenção. E, na maioria das vezes, o que acontece é bloquear a manifestação daquilo na minha vida. Então, esse 7, ele vai ajudar a eu olhar para dentro, para refletir se o que eu estou vibrando condiz com a realidade que eu quero manifestar. E aí, o próximo passo é fazer o que for necessário para mudar essa frequência e fazer com que ela se alinhe mais com os nossos sonhos mais íntimos. Vamos agora para a astrologia, e eu gosto de analisar o mês como se ele fosse um evento em si. E tudo aquilo que começa, seja uma vida, que é o nosso mapa natal, seja um evento que tem um horário ali para iniciar, um casamento, né, o acontecimento ali em si, né, um casamento marcado, um evento marcado, tudo que tem hora para começar, esse horário ele dá o tom, ele dá a frequência daquele evento e o que ele tende a ser, como tende a se desenrolar e características ali inerentes a esse evento ou pessoa. Pegando agosto, como que eu vou gerar então um mapa para esse mês? Eu vou pegar o horário da meia-noite, que é quando o mês começa. Então, dia 1º de agosto, à meia-noite, como que o céu estava? E eu gosto de observar principalmente a condição da lua. Nesse caso, para esse mês, a lua, no dia 1º à meia-noite, ela vai estar fora de curso nos últimos graus de Gêmeos. Aqui, isso significa que a temática do mês ela vai ser muito rápida, muito fluida, muito mutável, com várias coisas acontecendo, várias frentes, a nossa atenção muito dispersa. E aí a gente já casa muito, né? Já reforça muito, porque Mercúrio vai estar retrógrado esse mês.
do dia 5 até o dia 28. Então, praticamente o mês todo, Mercúrio, que rege Gêmeos, vai estar retrógrado e vai pedir para a gente essas reflexões. A mente vai ser muito ativada, a gente pode estar sim com a energia mais dispersa, a atenção muito voltada para várias frentes ao mesmo tempo, e isso casa com essa lua fora de curso em Gêmeos no dia 1º. Ela vai entrar em Câncer logo depois da meia-noite, à meia-noite e 20, mas ainda assim o que conta é a meia-noite. E uma lua fora de curso, ou seja, que já não vai fazer mais nenhum aspecto no céu dentro daquele signo, né? Enquanto lua em Gêmeos, ela não ia mais encontrar nenhum planeta, fazer aspecto com nenhum planeta antes de entrar em Câncer. Isso pode trazer também uma tônica mais imprevisível para o mês. Então, um mês com muitos imprevistos, com muitas surpresas, com muitas coisas fora do planejado. Então, vamos pensar que no início do mês você vai fazer um planejamento para ele. Eventos que você quer participar, como que vai ser sua rotina. Se você chegar no final do mês, provavelmente você vai falar, nossa, nada disso aconteceu, ou eu tive que mudar a maioria dos meus planos. E isso é uma tendência bastante forte para esse mês. Outra coisa que eu observo nesse mapa do mês é o primeiro aspecto que a Lua faz depois de começar o dia, né? O dia 1º ele representa ali o restante do mês. E o primeiro aspecto é um sexto com Mercúrio em Virgem, que vai retrogradar. Então, vai ser um mês muito mercuriano, um mês muito voltado para as trocas, para comunicação, para estudos, para viagens, para temas mercurianos, comércio. Mas como vai estar em Virgem aqui, ele retrograda em Virgem e depois ele entra, né, volta para Leão. Então, tem duas temáticas envolvidas. Mas esse aspecto especificamente, ele me fala muito também de um trabalho positivo em relação ao nosso mundo emocional, porque a Lua em Câncer com o Mercúrio em Virgem, esse Mercúrio ele ajuda a analisar melhor as nossas emoções e a ter um certo distanciamento delas, para que a gente não se submeja e para que a gente possa fazer um trabalho muito importante de análise mesmo. É um mês muito bom para terapia. Tá? Se você está pensando em começar uma terapia, em buscar um terapeuta, fazer um trabalho assim mais profundo de análise interna, esse mês ele favorece bastante, porque esse aspecto ele ajuda a gente a juntar, né, razão e emoção de uma maneira bastante positiva e elas se encaixam, não fica uma lutando contra a outra, como acontece na maior parte do tempo. A gente tem essa tendência a polarizar razão e emoção, a deixar que elas vivam em conflito, e na verdade não é assim que a gente consegue sublimar o que a gente sente, trabalhar as nossas questões mais profundas, e nesse mês esse aspecto promete uma maior facilidade ou uma ajuda nesse sentido. Então vamos pensar no Mercúrio em Virgem como esse olhar do terapeuta que vai conseguir analisar melhor as suas emoções e ajudar você a desatar alguns nós ali em relação àquilo que você sente. Outro ponto importante aqui nesse mês, de uma maneira geral, são vários aspectos de Vênus acontecendo no céu. Ela vai passar por 2 signos, então ela começa o mês em Virgem, depois ela entra em Libra no final do mês e ela vai ser muito tocada no céu, ela vai fazer muitas conversas, ter muitos aspectos com outros planetas, e esses aspectos eles indicam muitas movimentações nas nossas relações. E isso pode indicar possíveis conflitos, principalmente no início do mês, tá? Porque logo no dia 2, Vênus faz uma quadratura com Urano, e esse é um aspecto que eu vejo muito em rupturas de relacionamento. E aqui não é que todo mundo vai romper, não é isso, mas um casal que já está na berlinda, que ativa esses aspectos no mapa natal, pode trazer sim uma possibilidade de mudança.
tá? E às vezes mudar significa cada um seguir o seu caminho. Ou o pedido é para que algo mude dentro dessa relação para que ela possa se sustentar. Caso contrário, não vai durar. De qualquer forma, nesse dia 2, no início do mês, conflitos são mais prováveis, são possíveis, principalmente nas relações afetivas, tá? Aqui eu tô falando de Vênus como esse significador das nossas relações afetivas. Quem não tem um relacionamento, pode ser um momento sim que você conhece alguém de maneira inesperada, que surge alguém na sua vida, então nem tudo está perdido, tá? Se não existe ninguém, pode ser que aconteça algo nesse sentido e que se abra um caminho para essa área da sua vida. Também tem desdobramentos assim, tá? Não é que só quem tem um relacionamento vai estar fadado a essas questões, mas quem não tem pode ser que passe a ter. No dia 4 de agosto, a gente vai ter a lua nova, e o mês que começa certinho, né, com a lua nova no início do mês, é porque ele vai tendo todos os ciclos ali alinhados com a passagem do mês, e o final do mês encerra com a lua minguante. Então vai ter essa dinâmica do início do mês ser mais agitado, ter mais energia, ter mais coisas para fazer. Conforme o mês vai passando, ali no meio do mês, a gente sente aquela sobrecarga, muitas coisas, né, na primeira quinzena do mês, principalmente até o dia 20, mais ou menos, e depois começa a diminuir a nossa energia e também, espero, a quantidade de demanda, seja porque a gente aprendeu a filtrar, seja porque a vida naturalmente pede pra gente descansar, porque tem pessoas que enquanto houver demandas, ela não vai conseguir simplesmente selecionar, ela vai tentar dar conta até que o corpo ou a vida mostre que não é bem assim, que não dá para ser dessa forma. Então não espere acontecer isso. Aproveite esses ciclos, aproveite esses movimentos para fazer essa dança, sabe? De agora tá mais agitado, eu vou colocar mais compromissos, eu vou dar mais a minha energia, porque ela está disponível. Mas quando a energia baixar, eu não vou me forçar. Eu vou respeitar o meu corpo, o meu ritmo, enfim, e vou fazer com que o meu ecossistema, né, a vida ao meu redor, também consiga refletir isso. Nem sempre é possível, eu sei, mas dentro das nossas possibilidades é importante a gente fazer algumas modificações, algumas mobilizações para que a nossa vida espelhe mais o céu e perceba um mês que você faz tudo ao contrário, um mês que você tenta se encaixar, a diferença que isso faz. Eu acho que só quando a gente tenta, treina, testa, que a gente consegue perceber de fato ou não, né, os seus benefícios. Então, dia 4, a gente tem Mercúrio entrando no seu movimento retrógrado, a maior parte do mês tem essa tônica, tem essa temática, pode ser sim um mês bem desafiador nos assuntos mercurianos, então comércio, tecnologia, comunicação, transportes, contratos, documentos, questões de estudos, a mente, tudo isso pode ficar um pouco mais bagunçado, confuso, sujeito a erros, a imprevistos, a questões aí na vida externa, então de cancelamentos, de voo ou mais trânsito, enfim, coisas que acontecem e elas sempre vão estar acontecendo, mas que tem mais força de nos afetar durante esse mês. Como que eu posso usar esse período a meu favor? Refletindo mais. Então, tomando mais cuidado, prestando mais atenção aos detalhes, principalmente do dia 4 ao dia 15, quando o Mercúrio vai estar ainda em Virgem, estudar, revisar, planejar, refletir, tudo isso vai ser muito favorável. A partir do dia 15, quando ele volta para Leão, a gente precisa tomar mais cuidado para que as nossas palavras venham do coração.
para que a gente não soe dono da razão, não soe arrogante demais. As pessoas podem estar assim, mas que a gente não seja uma delas, que a gente realmente expresse o que tem dentro de si num nível mais profundo, tá? Porque sim, tem pessoas que têm visão distorcida da vida, tem desvios de caráter, existe, tá? Ninguém está aqui para negar isso. Mas no fundo, eu acredito que todas as pessoas são boas em essência, porque a nossa essência é o amor. Algumas estão machucadas, algumas estão deturpadas, mas se a gente se conectar com isso, eu posso garantir para você, as coisas elas ficam mais leves e começam a fazer sentido. Então, o leão aqui, ele tem muito essa expressão autêntica, essa generosidade, essa autenticidade, mas quando tá no lado sombra, sim, tem arrogância, tem teimosia, tem muito ego, né? Aquela pessoa que quer que tudo aconteça da maneira que ela quer e que os outros girem ao seu redor, porque ela se acha, né, o centro do universo. Então, vão ter alguns ajustes nesse sentido. E a gente precisa perceber o quanto eu estou me abrindo para o mundo ou o quanto eu estou me fechando e esperando que o mundo me sirva ou que o mundo me reconheça. E eu acabo virando refém e escravo disso. Voltando rapidamente aqui no dia 4, a gente vai ter uma lua nova no céu, que é o início aí de um novo ciclo, Sol e Lua se encontrando em Leão, e eles pedem para a gente ter intenções claras de quem a gente quer ser. Muito mais do que desejos externos, do que eu quero realizar, é quem eu quero ser quando eu realizar isso. E eu fazer esses ajustes para que eu consiga me alinhar com essa versão minha que já existe, numa linha paralela, numa linha futura, enfim. Mas que a gente perceba que a nossa verdade, ou quem a gente é, vai muito mais além do que simplesmente um desejo se realizar. Se eu não estou alinhada comigo, com quem eu sou, parece que nada importa. E mesmo quando esse desejo se realiza, eu me sinto depois de um tempo completamente vazia. Então aqui a questão é ser quem eu vim ser, ou ser quem eu desejo ser. E esse ser, esse estado de ser, ele é muito mais importante, ele vai ser muito mais importante do que o simples fato de realizar coisas materiais. Também é uma energia que fala muito sobre brilho pessoal, sobre poder pessoal, sobre a gente ser a nossa versão mais autêntica e a nossa versão mais iluminada, porque eu acredito sim que nós somos todos iluminados. E como a gente é iluminado, a gente pode iluminar o mundo com a nossa luz. Então, se somos iluminados, a gente ilumina como um farol, a gente está ali doando a nossa energia para todos que estão ao nosso redor. Isso não significa ser bonzinho, isso não significa dar tudo o que você tem, significa uma postura interna de você simplesmente brilhar. E brilhar é ser o seu melhor, ser a sua melhor versão. Não é simplesmente ter sucesso num sentido da sociedade, o que ela espera que seja sucesso. Não é isso. Vai muito além disso. Então, que você descubra o que é esse brilho pessoal e como você pode iluminar o mundo com ele. Dia 7 e 8 de agosto, anote aí, são os dias mais positivos do mês, porque no dia 7 a gente tem o Sol fazendo um sextil com Júpiter em Gêmeos, então é um aspecto positivo, elevado, auspicioso, que traz muito otimismo, que traz ideias novas, que traz trocas positivas. Então o networking aqui pode funcionar muito bem, a gente conhecer pessoas muito positivas que vão trazer ali informações ou até ajuda para realizar o que a gente precisa. Como Júpiter é um planeta extremamente benéfico, pode trazer expansão em todos os sentidos, novas ideias, porque ele está em Gêmeos, novos contatos, porque também fala sobre isso. E o Sol em Leão é aquele brilho, aquela expansão pessoal de quem a gente é de verdade.
Então pode ser um dia sim bastante positivo. Aproveite para fazer coisas novas, diferentes, buscar novas ideias. É um dia assim para colocar um asteriscozinho e observar o que acontece. No dia seguinte, dia 8 de agosto, é um dia portal, né? 8 do 8, números iguais. Aqui a gente tem o portal de Leão, que é um momento muito favorável para expansão, para crescimento, para abundância, para materialização, realização de desejos, mas principalmente acreditar mais em si mesmo. Tem uma meditação especial para esse dia, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, quem quiser fazer nesse dia, enfim, antes ou depois não tem problema, mas sim para se conectar de maneira consciente a esse portal. E nesse dia, Mercúrio e Vênus vão se encontrar em Virgem. Mercúrio vai estar retrógrado, então isso já é sim uma questão não tão aberta, né? Então por isso que dia 7 é mais auspicioso ainda, mas esse encontro também fala sobre coisas boas, notícias positivas, resoluções do passado, então uma coisa que estava ali bastante dificultada se resolve, também é positivo para isso, ou a gente tem uma percepção diferente. Pode ter uma questão bastante clichê aqui, que é amores do passado voltando, porque Vênus é o amor, né? É Mercúrio retrógrado do passado, então alguém que manda uma mensagem, por exemplo, um ex, uma pessoa ali que tá rodeando, né? Ou que ainda não foi embora completamente, tem a ver com isso. Não é um pouco a minha abordagem aqui, mas é uma coisa muito possível de acontecer, muito boba até, né? Se a gente pensar, não é algo grandioso, mas preste atenção às ideias que você tem, preste atenção às conversas que surgem, porque elas sim podem trazer uma resposta que a gente precisa para esse momento. Dia 12, a gente vai ter a lua crescente acontecendo no signo de Escorpião e a partir daí pode ser a fase mais movimentada do mês, porque a lua crescente naturalmente ela traz muita movimentação, ela traz alguns desafios sim, porque para crescer muitas vezes a gente precisa superar algumas questões. E depois, logo em seguida, dia 14, a gente vai ter o encontro de Marte com Júpiter em Gêmeos. E esse é um encontro um pouco mais desafiador, tá? Esse é um dia aí um pouco mais complicado, complexo, para anotar também na agenda aí, para prestar mais atenção. O que pode ser? A gente se sentir mais ansioso, mais irritado, mais explosivo, as situações de conflito aparecerem com mais facilidade, favorece muito assim discussão, brigas, atitudes impulsivas e impensadas, porque aqui a gente está falando de Marte, né, que é muito ativo, e Júpiter expandindo tudo isso nos assuntos de Gêmeos, que são comunicação, transportes, irmãos também, então questões familiares acontecendo, tudo isso pode ter a ver nesse dia. E claro, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, não precisa ser exatamente no dia. Se acontecerem coisas assim um pouco antes, um pouco depois, também tem a ver com essa influência, porque ela tem um guarda-chuva ali de dias que ela pode trazer influência. 2 dias depois, no dia 16, a gente vai ter Marte e Júpiter fazendo uma quadratura com Saturno, que está em Peixes. Então, os dois se encontram e depois os dois fazem essa quadratura, que é um aspecto bem desafiador, com um planeta que fala de restrição. Então pode ser que a gente se sinta assim muito restringido, muito tolhido, um pouco pessimista ou não conseguindo bem avançar, um pouco de autossabotagem também, ou um certo pessimismo. Tudo isso pode estar envolvendo esses dias. A gente querer fazer e parece que não sai do lugar, ou faz e não tem resultado. São também travas mentais. No fundo, são medos que a gente carrega. São crenças internas que projetam fora e criam uma realidade onde as coisas não acontecem. Então é dentro que a gente precisa olhar. Lembra de ser um mês 7 também, para que a gente possa ressignificar, transmutar, liberar
e finalmente poder avançar. Dia 19, a gente chega numa lua cheia em Aquário. Nesse mesmo dia, Sol e Lua fazem uma quadratura com Urano, que está em Touro. Então, pode ser um momento aqui bastante intenso do mês. Do dia 12 ao dia 19, né? Então, vamos jogar aqui do dia 10 ao dia 20. É a faixa do mês mais intensa, em que as coisas podem acontecer com mais clareza, no sentido de eventos, de acontecimentos ou de sensações internas. Mas dentro dessa lua cheia, ativando Urano, então pode ser sim coisas inesperadas, ou a gente se sentindo muito irritado, muito acuado, ou com uma sensação assim de que precisa se livrar de algo, precisa se libertar, ou as coisas acontecendo pedindo para a gente fazer esse movimento. Pode ser sim aí dias um pouco mais intensos. Tem uma meditação também para a lua cheia que eu vou deixar aqui embaixo para você. Assim você consegue trabalhar essa energia, talvez transmutar um pouco para que ela não te sobrecarregue, para que ela não venha com tudo e deixe você sem energia, porque geralmente a lua cheia, ela é um excesso de energia. A gente fica um pouco mais ansioso, um pouco mais insone, também é normal. Então, fazer essa meditação pode ajudar a acalmar um pouquinho aí as energias. Dia 22, a energia começa finalmente a mudar, com a entrada do Sol em Virgem. Aqui ela traz uma energia mais prática, essa entrada, né, do Sol traz uma energia mais prática, mais sistemática, mais detalhista, um pouco mais lenta também, mais pautada, pausada, e faz com que toda essa intensidade precise diminuir o ritmo, que a gente precisa. Então, a partir do dia 22, a gente precisa, se possível, ter menos compromissos, diminuir o ritmo. Aí no dia 26 a gente tem a lua minguante acontecendo no signo de Gêmeos também. Então, mais uma vez, olha a repetição aí, né? A gente começa o mês com uma lua minguante em Gêmeos, fora de curso. No final do mês a gente tem uma lua minguante acontecendo em Gêmeos. Essa energia geminiana, mercuriana, vai estar muito forte esse mês. Então, a mente muito agitada, muitas coisas na cabeça, muitas coisas acontecendo, muitas mudanças ali, frentes, sabe, para nossa atenção ser tomada por elas, e a gente precisa cuidar muito bem da nossa energia para não se sobrecarregar e para não deixar essa ansiedade tomar conta da gente. Dia 28, Mercúrio volta ao seu movimento direto, então a gente também tende a ter uma melhora nessa sensação de que as coisas estavam muito fora do planejado, muito fora do nosso controle, apesar do controle ser uma ilusão, mas as coisas elas começam a voltar aos eixos e a gente precisa perceber mentalmente como que a gente está, como que a gente se sente. Os desafios de Mercúrio retrógrado, eles não são muitas vezes fortes, pesados, mas eles são chatos. Eles são aquelas coisinhas que acontecem no dia a dia que tiram a gente do eixo, que trabalham a nossa paciência. Então, a palavra para agosto é paciência. Porque essas coisas ali que saem do esperado, elas pedem pra gente relevar, elas pedem pra gente deixar pra lá, não levar tão a sério, mas em todo caso, faça backup, salve muito bem as coisas, cuida do seu celular para que ele não derrube, quebre. Então, assim, são prejuízos pequenos, entre aspas, porque são coisas ali, um trabalho perdido ou um celular quebrado, né, um voo. Então, assim, são prejuízos materiais, o que eu quero dizer, tá? Perto de prejuízos maiores, né, de vida, de acontecimentos mais plutonianos, por exemplo, né, que envolve a perda de alguém, acidentes mais graves, não é isso. Então, são coisas assim muito chatinhas que a longo prazo, sim, podem incomodar, mas se a gente se preparar para elas, pode ser um mês muito tranquilo. E, de qualquer forma, nem todo mundo sente da mesma forma, então também não significa que vai acontecer a mesma coisa com todo mundo, tá? Inclusive,
para fechar esse vídeo, eu vou tirar 3 cartinhas e é um tarô muito especial que eu ganhei de uma caminhante querida, que é o oráculo da transição planetária, que é esse oráculo aqui. Inclusive, quem tiver interesse, me fala que eu passo o contato dela. Eu posso deixar até aqui embaixo o Instagram dela, da Marina, para quem quiser, porque ele é maravilhoso. Ele tem cartas com mensagens muito bonitas, muito fortes e ao mesmo tempo muito simples na sua linguagem. Então eu gosto bastante dele, foi um presente. E é nessas cartinhas que eu vou tirar agora, a gente vai mentalizar o que eu preciso acessar em agosto. Então eu quero que você se concentre, eu quero que você se conecte e eu quero que você pense o que eu preciso acessar em agosto. Porque vai ser uma palavra, vai ser uma energia ali que você vai precisar ter mais consciência, trabalhar mais durante esse mês. Então, se você tirou a cartinha número 1, você precisa de mais foco. Ai, que carta mais clara, né? Que mensagem mais clara impossível. Você precisa de foco, você precisa treinar o seu foco. Como que você vai fazer isso? No começo do mês, você vai definir 2 coisas importantes que você precisa fazer. Um projeto, um trabalho ou uma área da sua vida que você precisa cuidar melhor. E você vai se organizar e você vai fazer o necessário para isso acontecer. Outra coisa que ajuda no foco é diminuir as distrações. Então vai ser muito importante para você diminuir o uso de redes sociais esse mês. Se você puder, coloca horários, estipula, né? Vou só olhar 2 vezes por dia. Não deixa a sua mente, né, fazer você pegar o celular a cada 5 minutos. Não deixa que ela governe a sua vida. Tem uma amiga também que tem uma técnica que é desinstalar o Instagram no domingo e instalar só na sexta de novo. Então ela passa semanas sem entrar nele, sem ver o que tem ali. E no fim de semana ela usa normalmente. Mas isso exige muita força de vontade. Isso exige você lidar com uma síndrome que é real, que é a FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de estar de fora, de perder o que está ali. E isso é do ser humano, isso é do nosso sistema cognitivo. Mas você precisa ser mais forte que isso se você quiser realizar coisas ainda em 2024. Se você tirou a cartinha número 2, você precisa de mais presença. Então essa carta aqui, ela pede que você... Eu acho que ela é muito parecida com o foco da primeira carta, mas ela é diferente porque, na verdade, aqui ela está pedindo para você focar no presente. Então não é um foco específico num projeto, não, é o foco no presente. Significa que você está muito devaneando, está muito ansioso, ansiosa, pensando muito no passado, no futuro. Você está em todos os lugares, menos no presente. Então, em agosto, tenta ficar mais presente, tenta estar mais presente, prestar mais atenção. Se você puder, pratica mindfulness. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, uma meditação de mindfulness. Eu vou deixar aqui embaixo o link também, porque ele é muito especial e traz muito essa questão da presença, estar presente, para você poder ganhar presentes do universo. Então, se você está divagando, se você está fora do seu corpo, no sentido psíquico, não tem como você ancorar ali a sua presença e fazer o melhor da sua vida, tá? Por fim, se você tirou a carta número 3, você precisa de mais simplicidade. Então, nesse mês de agosto, tenta simplificar as coisas. Tenta fazer as coisas de uma maneira mais tranquila. Não é um mês de grandiosidade, não é um mês de coisas muito elaboradas, não é um mês que você precise ficar presa nessas questões. É um mês para fazer as coisas com mais calma, é um mês para você simplificar as tarefas, simplificar a sua rotina, talvez simplificar seu guarda-roupa,
fazendo uma boa limpeza e, enfim, né, deixando a sua vida mais simples. A pergunta que você tem que responder é: como eu posso simplificar a minha vida em agosto? E ver as coisas com mais simplicidade. Simplicidade não é simplório, tá? Porque aqui no mês leonino, a gente tem essa coisa da opulência, da grandiosidade. Simplicidade é o oposto de Leão. Só que simplicidade significa facilidade, significa leveza, não significa simplório, não significa aquela coisa sem graça, não é isso. É você levar as coisas menos a sério e ver as coisas com mais leveza ao invés disso. Então é isso que eu tenho para trazer nesse mês. Eu espero de verdade ter contribuído com a jornada de vocês, para planejar melhor as datas. Se você puder anotar na sua agenda astrológica, inclusive estou com a minha aqui, quero mostrar para vocês. Então, a agenda astrológica. Eu tenho ainda algumas unidades que restaram 2024, tá? Se você quiser ganhar a sua de presente, sim, presente, tá? Ela já está impressa e o ano tá já se encaminhando para sua reta final, mas ainda dá tempo de aproveitar as informações. Se você quiser uma agenda de presente, é só comentar aqui embaixo que eu entro em contato com você, ou você manda direto um e-mail para mim no mariaamelia@ocaminhododespertar.com e fala que quer ganhar agenda, que a gente combina a entrega, tá? E para quem quiser já se preparar para de 2025, que vai ficar pronta mais ou menos em outubro, é só se inscrever na lista de interesse, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. É isso que eu tenho para trazer. Eu espero de verdade que agosto seja um mês maravilhoso, cheio de bênçãos e principalmente cheio de sabedoria para lidar com qualquer coisa que aconteça. Quando a gente está bem fortalecido dentro, não importa o que acontece fora, a gente sabe lidar com qualquer situação, com muita tranquilidade, com muita fé de que as coisas vão se resolver, não importa se é do jeito que eu espero ou não. Então não rola essa questão da frustração, a gente consegue ficar em paz com o aqui e o agora. É isso que eu desejo para todos nós. E se você quiser acompanhar semanalmente daí esse trabalho que eu faço de pegar esse recorte do mês e ir separando em semanas, eu vou convidar você a se inscrever aqui no meu canal ou me acompanhar no Spotify, porque lá eu posto toda semana um podcast com as informações daquela semana em questão. E se você quiser me acompanhar diariamente, aí é um outro recorte menorzinho que eu faço, eu convido você a me seguir no Instagram, se você ainda não me segue por lá, porque todo dia tem o post com a palavra do dia, com uma reflexão para aquele dia, e me acompanhar no grupo do Telegram, onde eu também, umas 2, 3 vezes por semana, gravo áudios com reflexões em relação àquele momento ou coisas que eu queira compartilhar com vocês. Um beijo no coração, não esquece de deixar o seu like se fez sentido para você, se inscrever no meu canal ou compartilhar com alguém. A gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau.